Quero agradecer você. Isso aí, conexão melhor agora. Acredito que o vídeo vai ficar melhor agora, não vai ter mais interrupção. Quero agradecer a você que tá participando, que está assistindo, que está interagindo, que está mandando mensagem, que está compartilhando comigo as suas experiências e em relação ao que tem acontecido nessa caminhada. Hoje, né, nós começamos, já é o quarto dia que a gente está nessa... Perdão, hoje minha garganta amanheceu um pouco aí irritada, mas nada que impeça. Agradecer você que está compartilhando comigo as suas experiências em relação ao que tem acontecido nessa jornada, o que tem acontecido já nesses quatro dias, né, em que a gente se dedicou, em que a gente está empenhado em permanecer junto, em estudar junto, em crescer junto, em caminhar junto nesse caminho, né, atendendo ao convite da sabedoria. Lembrando que as outras aulas estão lá no meu canal do YouTube também, estão aqui nos rios do Instagram. Então, se você quiser assistir uma aula anterior, se você quiser pegar aquilo que já foi falado, sugiro aí que você vá lá, dê uma corridinha aí no meu feed. Também dá uma olhada lá no meu canal no YouTube. O link do meu canal do YouTube está na bio. Quando você abre lá o meu perfil do Instagram, tem lá um linkzinho em cima, aquele lá é o meu canal do YouTube, e os vídeos que eu faço aqui, eu estou jogando lá pro canal do YouTube também. Então, dá uma olhada. E eu quero pedir para você também que está assistindo, que está vendo e está sendo de alguma maneira edificado, que você compartilhe né, esses ensinamentos, compartilhe, divulgue, ajude a espalhar esse conhecimento que a gente está trabalhando, que a gente está trilhando junto aqui nesses dias, tá? A gente vai continuar com esses estudos até o dia 30 de novembro, foi algo que eu propus no meu coração. Então todo dia, a esse mesmo horário, a gente vai estar ao vivo aqui no Instagram, e aí a gente pode, se você quiser, não puder assistir ao vivo, você assiste depois lá no meu canal do YouTube, ou aqui no Instagram, como eu já disse, tá? O que a gente vai estar estudando hoje, o que a gente vai estar vendo hoje, é o capítulo 9 do livro de Provérbios. O capítulo 9 que ele nos traça um paralelo entre dois convites que são feitos. Um convite feito pela sabedoria e um convite feito pela insensatez, né? Algumas traduções chamam de insensatez, outras traduções chamam de estupidez. Então a gente tem um convite que é feito pela sabedoria e a gente tem um convite que é feito pela estupidez ou pela insensatez, tá? Então a gente vai estar traçando aí os paralelos que são feitos. O autor do livro, o escritor do livro, ele vai traçando paralelos, né? Dois paralelos, né? Que vão caminhando ali, e eles em alguns momentos se contrapõem, em alguns momentos eles são semelhantes, mas eles são dois momentos ali, no mesmo momento em que ele vai explicando o que está acontecendo. No capítulo 9, no versículo de número 1, ele já começa falando o seguinte, que a sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Ou seja, a sabedoria, ela constrói, a sabedoria, ela faz a sua casa, a sabedoria, ela edifica a sua casa. E quando, então, ele faz uma referência ali às 7 colunas, confesso que eu tentei procurar quais seriam as referências para essas 7 colunas, quais são as 7 colunas que a sabedoria levantou, mas eu não achei nenhuma referência explícita dizendo quais são essas 7 colunas, ao que se refere, ao que, né, quais seriam numericamente. Número 1 é essa. Então eu não achei, então eu não posso falar algo que eu não conheço, algo que eu não entendi, algo que eu não achei uma referência clara sobre isso, né?
mas o que eu entendo, o que eu consegui achar, o que eu consegui ver sobre essas 7 colunas que a sabedoria levantou a sua casa, que a sabedoria fundamentou a sua casa, ela está se referindo a uma casa ampla, a uma casa estável, a uma casa segura. Então a sabedoria, ela levanta a sua casa, ela constrói a sua casa e ela edifica a sua casa sobre essas 7 colunas. Nós sabemos que as colunas são ali o que vão dar sustentação para uma casa, né? Então a sabedoria, ela levanta, ela ergue a sua casa sobre essas 7 colunas. Agora, a contraposição que ele faz, olha comigo, no versículo de número 14. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Ele está falando a quem? Olha no versículo 13, se liga lá comigo. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. A insensatez, a estupidez. E ela está sentada onde? Na porta da sua casa. Enquanto a sabedoria ela constrói, enquanto a sabedoria ela ergue, enquanto a sabedoria ela está produzindo, ela está preocupada em construir e solidificar uma casa sobre 7 colunas, uma casa ampla, a insensatez e a estupidez ela nada constrói. A insensatez e a estupidez ela só está se aproveitando daquilo que já é feito, daquilo que já é produzido, daquilo que já está pronto. A gente não vê em nenhum momento aqui a insensatez, a estupidez construindo alguma coisa. Ela só se senta à porta de sua casa, à porta da casa da sabedoria. Outro convite que é feito, outra contraposição e outra característica daquilo que a sabedoria constrói. Olha comigo lá no versículo de número 2. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. A sabedoria, ela prepara uma mesa ampla. A sabedoria, ela oferece animais, carne, um churrasco. A sabedoria, ela oferece alimento. A sabedoria, ela prepara vinho. O que é preparar vinho? Que, a gente não tem muito essa ideia hoje, mas o vinho era quando eles pegavam vinho e colocavam especiarias nesse vinho, eles colocavam ervas aromáticas nesse vinho, para esse vinho ficar ainda mais cheiroso, esse vinho ainda ficar mais saboroso, esse vinho ficar ainda mais potencializado no seu sabor, nos seus aromas, nas suas características, para ele poder ser servido. Era algo preparado. Você vê novamente a sabedoria, ela, além de edificar a sua casa, a sabedoria, ela prepara um banquete, ela faz um banquete, seja preparando ali uma carne, matando animais, né, uma mesa mais bonita, uma mesa mais saborosa, uma mesa mais apetitosa, e ela também oferece esse vinho preparado. E a contraposição desses paralelos que eu falei ali, que a gente segue, que esse capítulo ele trabalha, ele está lá no versículo de número 17. Olha o que a estupidez ela oferece. Versículo 17. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Enquanto a sabedoria ela está te oferecendo um banquete com carne, um banquete com comida, um banquete com alimento, um banquete com vinho preparado, o que a estupidez, o que a insensatez ela está te oferecendo? Pão e água, e mesmo assim roubados. Mais uma vez, a estupidez, a insensatez, ela não produz nada. A estupidez, a insensatez, ela não está preocupada em produzir algo permanente. Ela está usando de artifícios e está usando de recursos que não são dela, para poder então oferecer. E mesmo assim, pão e água. O que você prefere se alimentar? O que você prefere ter na sua mesa? O que você prefere que lhe seja oferecido, né? Se você vem na minha casa, você chega aqui, eu tenho aqui um banquete preparado para você, e é isso que eu vou ter para você, porque eu procuro ser uma pessoa sábia. Eu te ofereço uma refeição, uma carne. Não vou te oferecer vinho porque eu não bebo, tá? Mas eu vou te oferecer uma bebida que você goste. Eu vou te oferecer uma bebida que tenha um cheiro agradável. Aí imagina se você vem na minha casa, a casa nem é minha, eu te convido para vir na minha casa, você chega aqui, você descobre que a casa não é minha, e quando você chega aqui eu não te ofereço nada, eu vou no vizinho, roubo uma garrafa d'água dele, vou ali na padaria que tem aqui na frente da minha casa, roubo um pão ali e venho aqui e te ofereço. Né, eu não produzi nada, eu não tive o trabalho de oferecer nada, pelo contrário, eu usei de uma fraude, eu usei de uma estupidez para poder te oferecer e para poder te receber na minha casa.
né? Então, são esses paralelos que estão sendo traçados aqui. Apesar de ser um capítulo, ele faz essas duas distinções entre no mesmo capítulo, né? Às vezes a gente lê um capítulo inteiro, a gente não consegue entender que dentro do mesmo capítulo ele está traçando dois paralelos. E preste atenção, olha o versículo 4, o que diz? Venham todos os inexperientes. Esse é o convite que está sendo feito pela sabedoria. Agora, olha o que o versículo 16, o que ele diz? Aí aqui ele já está falando da estupidez. Venham todos os inexperientes. O convite é feito para as mesmas pessoas. O convite é feito para a mesma classe, vamos dizer assim, para a mesma categoria de pessoas. Quem? Os inexperientes. As pessoas que não têm experiência. Não ter experiência em alguma coisa não é problema nenhum. Você não ter conhecimento em alguma coisa não é problema nenhum. Existe um convite que é feito para que você então tenha conhecimento, para que você deixe de ser experiente. E o convite é feito por quem? Pela sabedoria, e o mesmo convite é feito pela estupidez. É uma opção nossa, aceitar qual o convite que a gente quer ser feito diariamente, na caminhada da nossa vida, na jornada da nossa vida. Esses convites são feitos pela sabedoria e pela estupidez. Se eu sou inexperiente, se eu não tenho conhecimento, não há problema nisso. Mas existe a opção de eu saber qual convite eu vou atender. Ou da sabedoria, ou da estupidez, ou da ignorância. E da onde esse convite é feito? Você olha lá, no versículo de número 3. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade. Esse é o convite da sabedoria, a sabedoria chamando os inexperientes, chamando da sua casa, de dentro da sua casa, porque a sabedoria, ela construiu a sua casa, ela ergueu a sua casa sobre essas 7 colunas, e ela construiu essa casa em um lugar alto. Ela clama, ela chama, ela convida as pessoas desse lugar alto. E lembra o seguinte, a estupidez, a insensatez, ela convida as pessoas também. E ela convida quem? Os mesmos inexperientes. E da onde ela convida? Olha o versículo 14. Sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. As duas convidam do ponto mais alto da cidade. Se a casa da sabedoria está erguida no ponto mais alto da cidade e a ignorância, a insensatez e a estupidez não construiu a sua casa, ela só está sentada à porta dessa casa, ambas estão no ponto mais alto. E por que essa preocupação da sabedoria em estar no ponto mais alto de um lugar convidando as pessoas? Olha, eu achei muito interessante. Olha o que o ponto mais alto diz. Olha lá comigo em Isaías 2:2. Anota, se você não puder agora, anota essa referência. E olha lá depois, mas eu vou ler aqui para você. Isaías 2:2 diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. O que esse lugar alto está querendo dizer? É um lugar de adoração, é um lugar de santidade, é um lugar onde Deus habita, é um lugar onde Deus está, é um lugar de adoração. Então, a preocupação é um lugar principal, vamos dizer assim, é um lugar onde você deve olhar, onde você deve se atentar. Então, ali é um lugar autêntico, ali é um lugar que é importante que seja estabelecido a casa. Então, esse convite da sabedoria é feito desse lugar amplo. E também no capítulo de número 40 de Isaías, ele diz o seguinte, capítulo 40, versículo 9, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Um lugar alto é um lugar onde boas novas, boas notícias, elas são anunciadas. Tá? Então, a sabedoria, ela está nesse lugar mais alto. Ela se preocupou em erguer a sua casa nesse ponto, nesse lugar mais alto. Agora, a sabedoria, ela tem um convite,
qual é a consequência, quais são as formas de você atender, não as formas de você atender, mas quando você, então, dentro desse paralelo, dentro desse traçado que é feito aqui no capítulo 9 do livro de Provérbios, você tem, então, o convite feito pela sabedoria, o convite feito pela insensatez ou estupidez, a quem? Aos inexperientes, aqueles que ainda não têm conhecimento. Esse convite é feito de um lugar alto, esse convite é feito para que todos possam saber que é um convite que está sendo feito. Esse convite pode ser atendido e eu posso atender esse convite da sabedoria ou o convite da insensatez, o convite da estupidez. Agora, quando eu atendo o convite da sabedoria, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que um clamor é atendido, uma oração é atendida. No versículo de número 11, ele diz o seguinte: pois por seu intermédio de quem? Da sabedoria, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Eu lembro de uma oração que Moisés fez no Salmo de número 90, versículo de número 12, que ele fala na sua oração, que ele fala no seu Salmo o seguinte: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre, de tal maneira que eu tenha um coração sábio. Moisés, ele fala: ensina-me a contar os meus dias, os seus dias de vida, para que eu tenha um coração sábio. Ele busca por sabedoria. E olha qual é a promessa da sabedoria quando eu atendo o seu convite. Os meus dias serão multiplicados e o tempo da minha vida se prolongará. Eu entendo, a oração de Moisés é respondida. O ensinamento: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio. Por que viver, por que ter os meus dias prolongados, por que viver uma vida de maneira que eu não tenha um coração sábio? Isso vai ser perda de tempo. Isso vai ser você viver a vida de uma maneira que você desperdice momentos da sua vida. Agora, quais são os benefícios da sabedoria? Aonde a sabedoria me leva quando eu atendo o seu convite, quando eu atendo o convite da sabedoria de entrar na sua casa, de entrar nesse lugar de 7 colunas, de ouvir a sabedoria me chamando, quando eu sou inexperiente e eu ouço esse clamor, esse convite da sabedoria, além de saber contar os meus dias, além de saber entender os dias da minha vida, além de ter um coração sábio, além de ter uma vida mais prazerosa, uma vida bem vivida nesse caminho, nessa jornada que a gente está seguindo, eu tenho algumas outras promessas da sabedoria. Quando eu entendo a sabedoria e eu ouço o convite da sabedoria, tem lá no capítulo 3, nos versículos 16 e 18, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, ou seja, uma vida longa, não só uma vida longa de dias, mas uma vida bem vivida nesses dias. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Quando eu atendo o convite da sabedoria, eu tenho paz, eu entendo, eu tenho discernimento, então por isso eu posso ter paz no meu coração. A sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem se apega a ela será abençoado. O convite da sabedoria, ele me garante bênçãos. O convite da sabedoria, ele me garante uma vida abundante e uma vida abençoada. O capítulo 4, versículo de número 22, ele é outra promessa da sabedoria. Ele diz o seguinte: pois são vida para quem a encontra. Sabedoria é vida, sabedoria produz vida e uma vida bem vivida, uma vida de abundância. Agora, eu tenho lá no capítulo 8 também, mais uma, né, só para a gente já continuar seguindo, 8:35, ele me diz o seguinte: pois todo aquele que me encontra quem? Encontra a sabedoria. E lembrando que não é difícil você encontrar a sabedoria a partir do momento que ela está te convidando, a partir do momento que ela está te chamando para você seguir o caminho com ela. Pois todo aquele que me encontra a sabedoria encontra a vida. Mais uma vez, uma promessa de vida para aqueles que atendem o convite da sabedoria. E recebe o quê? O favor do Senhor.
Para aqueles que buscam o conhecimento, para aqueles que buscam a sabedoria, eles têm a promessa de ter o favor do Senhor sobre as suas vidas. E agora, mas obviamente, se eu tenho consequências de atender o convite da sabedoria, eu tenho também consequências em permanecer como uma pessoa insensata, como permanecer na minha estupidez. Lembrando que nós partimos do princípio da inexperiência, tá? E nós estamos caminhando agora ou para atender o convite da sabedoria ou atender o convite também feito pela estupidez, pela insensatez. Agora, eu tenho todas essas promessas que eu acabei de ler aqui se eu atendo os convites da sabedoria, se eu tenho esse ouvido atento para atender o convite da sabedoria. Mas agora, eu também tenho consequências em não atender o convite da sabedoria e atender o convite da estupidez. E quais são? Versículo de número 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eu tenho um caminho, um convite que me chama para um caminho de vida. Eu tenho um convite que me chama para um caminho de banquete. Eu tenho um convite que me chama para um caminho de paz. Mas eu tenho também um convite que me chama para um caminho de morte. A morte é onde não se produz mais nada. A morte é onde você não constrói mais nada. A morte é onde você já não faz mais nada. Então, não há problema nenhum em ser inexperiente. Não há problema nenhum em você não ter experiência em um determinado assunto. A Bíblia não condena você ser inexperiente. A Bíblia, ela reconhece que nós somos inexperientes. Mas quando eu falo que uma pessoa é experiente em alguma coisa, eu falo que essa pessoa ela atendeu o convite da sabedoria, ela atendeu o convite do chamado. E uma pessoa que é experiente, você pode ver que ela é uma pessoa que usufruiu de prosperidade, ela usufruiu de benefícios, ela construiu uma vida. Mas uma pessoa que preferiu permanecer no caminho da estupidez, no caminho da insensatez, é uma pessoa que pouco produz. É uma pessoa que não consegue desenvolver, não consegue... e muitas vezes até mesmo esse caminho leva a um caminho de morte mesmo. Né? A gente não precisa entrar em grandes detalhes aí, mas a gente talvez consiga imaginar. Uma pessoa que não quis seguir por um caminho de sabedoria, não quis construir, mas optou por um atalho, optou por aquele banquete de águas, banquete não, né, pelaquela refeição de águas roubadas e ficar somente naquele pão também que se come escondido, que em princípio ele pode ser mais prazeroso, mas o caminho dele é a morte. A sabedoria constrói, a sabedoria age, a sabedoria edifica, a sabedoria produz, a sabedoria avança. A estupidez e a insensatez, elas permanecem, elas nada constroem. Enquanto um caminho te leva à vida, enquanto um caminho te leva a obter o favor do Senhor, enquanto um caminho te leva a ter paz, o outro caminho, o outro convite, ele te leva à morte, ele te leva a não produzir, e ele te leva a um caminho infelizmente, você não vai adquirir nem chegar aonde você quer chegar. Então, os dois convites que são feitos hoje, nesse momento, o convite da sabedoria e o convite da estupidez, o convite da insensatez. Qual é o caminho, qual é o convite que você quer aceitar hoje? Que você possa refletir nisso que a gente disse aqui agora e que você possa avançar e fazer as boas escolhas e contar os seus dias de tal maneira que você encontre um coração sábio para viver a sua vida. Mais uma vez eu agradeço aí a sua disposição, peço que você compartilhe, peço que você divulgue, peço que você me ajude em estar espalhando aí esse conhecimento para que mais pessoas possam estar atendendo esse convite da sabedoria e deixando de ouvir esse convite da insensatez, da estupidez. E ontem eu falei de um livro, né? Falei do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e hoje eu quero falar desse livro aqui, Os Três Campos de Batalha. Tá? É um livrinho pequenininho, tá vendo? Livro
fininho, mas é um livro muito legal, muito legal mesmo. Ele fala aqui, né, a sua chamada é A Guerra Espiritual na Mente, na Igreja e nas Regiões Celestiais. Mas é um livro, assim, totalmente diferente daquilo que é tratado muitas vezes sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Ele sai totalmente desse lugar comum que a gente está acostumado a ver, até mesmo ouvir. É um livro bem legal, é um livro que trata da mente, das ideias, ele tem boas referências, então é um livrinho aí que eu estou indicando no dia de hoje, um livro bem legal, vale muito a pena, e um livro que me ensinou bastante, lembrando que ele foge completamente desse lugar comum que muitas vezes a gente vê sobre batalha espiritual, tá bom? Que Deus abençoe, que você continue seguindo nesse caminho de prosperidade, nesse caminho de paz, nesse caminho da sabedoria, deixando toda a sua inexperiência de lado e que você avance para esse lugar alto, da onde a sabedoria está te chamando. Compartilhe, curta, se inscreva no meu canal, segue aí o meu perfil e que Deus te abençoe.